Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Huberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann,
é a obra monumental Der Yoga de J.W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua
realização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador, escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universica. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna.
Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Humberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga de J. W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1.
Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso.
Professor Rode, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim, o grego, traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universal. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Alberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma.
Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga de J.W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção.
poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os dois caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes. Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Roden, filósofo, educador, escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching.
Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universitária. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Alberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, Autoconhecimento,
para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e a obra monumental Der Yoga de J. W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita. Vamos suavizar nosso corpo. Hoje a gente vai começar o livro Bhagavad Gita, de Krishna. Bhagavad Gita, Krishna, tradução em notas, Huberto Roden. O Bhagavad Gita, sublime canção, poema místico-filosófico, é o episódio mais célebre do Mahabharata e o texto mais venerado pelos hindus. O manual de assertividade, ele nos aponta que a humanidade encontra-se perdida entre os 2 caminhos, o da passividade, em que o homem consciente das leis do karma opta por não agir, e o da agressividade, de acordo com o qual o homem age, movido pelo ego, pelos próprios interesses. O Bhagavad Gita, então, aponta um novo caminho, o caminho do sábio, o reto agir, o agir de acordo com a essência suprema do ser, agir segundo os mais nobres valores. Traduzido e comentado pelo filósofo e educador Huberto Roden, este livro é um verdadeiro compêndio das ideias do hinduísmo. O jovem príncipe Arjuna perdeu seu trono e reino usurpados por seus parentes.
Desanimado, recusa-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa em sentido físico, tomando suas palavras literalmente. Outros, porém, entre eles, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam as palavras de Krishna em sentido simbólico, como aliás roda a luta de Arjuna, como aliás toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego, e Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. Então, temos aqui alguns escritos. Eu me entrego porque eu confio meu sentir em algo que eu estou interagindo. Peça cósmica, sentir, tapas, sentir, pensar, sentir e agir. Observe-se, dar conta, confie em algo. O que trava sua ação é a preguiça, é a morbidez. Existe algo em você que não tem você, é você. 7º verso do capítulo 5º, flor de lótus, crescer em direção à luz, atravessando a própria lama, pureza, desapego, sabedoria. A contaminação escorrega na flor de lótus, é a sabedoria. Verso 11. Nossa, muito lindo tudo isso. Professor Rode, filósofo, educador e escritor brasileiro, nasceu em 1893, faleceu em 1981. Possui um currículo notável, formado em universidades europeias em filosofia, teologia e ciências naturais. Roden transcende a teologia eclesiástica e a filosofia oficial, tornando-se um pensador além de seu tempo. Roden escreveu cerca de 60 obras sobre filosofia, religião e ciência, dominando várias línguas, inclusive o latim e o grego. Traduziu 3 livros sacros. Traduziu os 3 livros sacros da humanidade, o Novo Testamento, Bhagavad Gita de Krishna e o Tao Te Ching. Por mais de um ano conviveu com Einstein. Roden falava muito bem o alemão. Na Universidade de Princeton, quando lançou a base para a sua filosofia universica. Ele é maravilhoso, hein? Vamos ver com quantos anos que ele morreu. Você morreu com 93 anos. Morreu bem idoso. Então, nós iniciamos hoje esse livro, Bhagavad Gita. Falamos um pouco sobre o professor Roden, citamos alguma coisa sobre a essência do Bhagavad Gita, que é canção, a sublime canção, a sublime canção. Então vamos guardar bem isso na memória. Que a luz, a paz, a saúde, a cura
venha para todos nós, para nos libertar, para nos curar, para nos harmonizar em todos os caminhos, em todos os destinos. Que a força do amor, que a força da vida venha para todos nós. Ligue-se a Deus, endireite sua coluna. Entrelace suas mãos encostando os polegares. Faça o melhor que você pode, com bastante equilíbrio, com bastante atenção. Faça o melhor que você puder. Ligando-nos a Deus, vamos realizar agora a leitura do Bhagavad Gita, que é a sublime canção. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Introdução, atitude fundamental do Bhagavad Gita, Alberto Roden. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta, e tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir e onerar-se de culpa, ou não agir e assim preservar-se da culpa. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa eterna meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa ou karma. Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu, embora por meio do ego, e assim a sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só não cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É isso que consiste a suprema sabedoria do Bhagavad Gita. Mas para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna nos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, autoconhecimento, para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência do Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma do Bhagavad Gita é um poema de autorredenção pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda hindu, sendo que esse último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos nosso guru ou mestre espiritual de iniciação em yoga e kriya yoga. Em alguns trechos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Der Yoga
de J.W. Auer. Surgiu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada pela Macmillan Publisher e recentemente traduzido para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo do Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição, o nosso texto em português, e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em sânscrito, reproduzimos em seguida 2 páginas do poema no original. Depois iniciaremos o capítulo 1. Esse livro é magnífico. É a sublime canção do Bhagavad Gita.